Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Os olhos lacrimejavam sempre, as mãos repousavam sobre o vestido preto e opaco, velho documento de sua vida. No tecido já endurecido encontravam-se pequenas crostas de pão coladas pela baba que lhe ressurgia agora em lembrança do berço. Lá estava uma nódoa amarelada de um ovo que comera há 2 semanas, e as marcas dos lugares onde dormia. Achava sempre onde dormir, casa de um, casa de outro. Quando lhe perguntavam o nome, dizia. Mocinha. As pessoas sorriam. Contente pelo interesse despertado, Mocinha explicava. Mas nome mesmo, Margarida. Dormia agora, não se sabia mais por que motivo, nos quartos do fundo de uma casa grande, numa rua larga, cheia de árvores, em Botafogo. A família achava graça em Mocinha, mas esquecia-se dela a maior parte do tempo. É que também se tratava de uma velha misteriosa. Levantava-se de madrugada, arrumava sua cama de anão e disparava lépida como se a casa estivesse pegando fogo. Ninguém sabia por onde andava. Um dia, uma das moças da casa se dirigiu à mocinha e perguntou: O que você está fazendo? Passeando. Sua vida corria assim, sem atropelos, quando a família da casa de Botafogo um dia surpreendeu-se de tê-la em casa há tanto tempo, e achou que assim também era demais. De algum modo, tinham razão. Todos lá eram muito ocupados. De vez em quando surgiam casamentos, festas, noivados, visitas, e quando passavam atarefados pela casa, ficavam surpreendidos como se fossem interrompidos, abordados com uma pancadinha no ombro. Olha! Sobretudo, uma das moças da casa sentia um mal-estar irritado. A velha enervava-a sem motivo. Sobretudo o sorriso permanente, embora a moça compreendesse tratar-se de um rito inofensivo. Talvez por falta de tempo, ninguém falou no assunto. Mas logo que alguém cogitou mandá-la morar em Petrópolis, na casa da cunhada alemã, houve uma adesão mais animada do que uma velha poderia provocar. Por que Mocinha não dormiu na noite anterior? A ideia de uma viagem, no corpo endurecido, o coração se desenferrujava todo seco e descompassado, como se ela tivesse engolido uma pílula grande sem água. Em certos momentos nem podia respirar. Passou a noite falando, às vezes alto. A excitação do passeio prometido e a mudança de vida de repente aclaravam-lhe algumas ideias. Lembrou-se de coisas que dia antes juraria nunca terem existido. A começar pelo filho atropelado, morto debaixo de um bonde no Maranhão. Se ele tivesse vivido no tráfego do Rio de Janeiro, aí mesmo que morria atropelado. Lembrou-se dos cabelos do filho, das roupas dele. Lembrou-se da xícara que Maria Rosa quebrara e de como ela gritara com Maria Rosa. Se soubesse que a filha morreria de parto, é claro que não precisaria gritar. Lembrou-se do marido. Sempre relembrava o marido em mangas de camisa. Mas não era possível. Estava certa de que ele ia à repartição com o uniforme de contínuo. E ia às festas de paletó. Sem falar que não poderia ter ido ao enterro do filho e da filha em mangas de camisa. A procura do paletó do marido ainda mais cansou a velha, que se virava com leveza na cama. De repente, descobriu que a cama era dura. Que cama dura. É que se sensibilizara toda. Partes do corpo de que não tinha consciência há longo tempo reclamavam agora sua atenção. Que fome furiosa. Alucinada, levantou-se. Desamarrou a pequena trouxa, tirou um pedaço de pão com manteiga ressecada que guardava secretamente há 2 dias. Comeu o pão como um rato, arranhando até o sangue os lugares da boca onde só havia gengiva. E com a comida, cada vez mais se reanimava. Conseguiu, embora fugazmente, ter a visão do marido se despedindo para ir ao trabalho. Só depois que a lembrança se desvaneceu, viu que esquecera de observar se ele estava ou não em manga de camisa. Deitou-se de novo, coçando-se toda ardente. Passou o resto da noite nesse jogo de ver por um instante e depois não conseguir ver mais. De madrugada, adormeceu. E pela primeira vez foi preciso acordá-la. Ainda no escuro, a moça veio chamá-la, de lenço amarrado na cabeça e já de maleta na mão. Inesperadamente, Mocinha pediu uns instantes para pentear os cabelos. Quando enfim se aproximou do automóvel, o rapaz e as moças se surpreenderam com seu ar alegre e com os passos rápidos. Ô, tem mais saúde do que eu, hein? E eu que tinha até pena dela. Mocinha se sentou junto da janela do carro, um pouco apertada pelas duas irmãs acomodadas no mesmo banco. Nada dizia, sorria. Mas quando o automóvel deu a primeira arrancada, jogando-a para trás, sentiu dor no peito. Não era só por alegria, era um dilaceramento.
Não vai enjoar, hein, vovó? As moças riram, principalmente a que se sentara na frente, a que de vez em quando encostava a cabeça no ombro do rapaz. Por cortesia, a velha quis responder, mas não pôde. Quis sorrir, não conseguiu. Olhou para todos com olhos lacrimejantes, o que os outros já sabiam que não significava chorar. Qualquer coisa em seu rosto amorteceu um pouco a alegria da moça da casa e deu-lhe um ar obstinado. A viagem foi muito bonita. As moças estavam contentes, mocinha agora já recomeçara a sorrir, e, embora o coração batesse muito, tudo estava melhor. Passaram por uma árvore, 2 mulheres, um soldado, gato, letras, tudo engolido pela velocidade. Quando mocinha acordou, não sabia mais onde estava. A estrada já havia amanhecido totalmente. Era estreita e perigosa. A boca da velha ardia, os pés e as mãos se distanciavam gelados do resto do corpo. As moças falavam, a da frente apoiara a cabeça no ombro do rapaz. Os embrulhos despencavam a todo instante. Então a cabeça de mocinha começou a trabalhar. O marido lhe apareceu de paletó. Achei! O paletó estava o tempo todo pregado no cabide. Lembrou-se do nome da amiga de Maria Rosa, daquela que morava defronte. Elvira, e a mãe de Elvira até era aleijada. As lembranças quase lhe arrancavam uma exclamação. Então ela movia os lábios devagar e dizia baixo algumas palavras. Ah, obrigada. Foi quando mocinha começou finalmente a não entender. Que fazia ela no carro? Como conhecera seu marido e aonde? Como é que a mãe de Maria Rosa e Rafael, a própria mãe deles, estava no automóvel com aquela gente? Logo depois acostumou-se de novo. Acho melhor não pararmos na frente, para evitar histórias. Ela salta do carro, a gente ensina onde é, ela vai sozinha e dá o recado de que é pra ficar. Sim. Olha, mocinha, você entra por aquele beco e não há como errar. Na casa de tijolo vermelho. Você pergunta por Arnaldo, meu irmão. Ouviu? Arnaldo. Diz que lá em casa você não podia mais ficar. Diz que na casa de Arnaldo tem lugar e que você até pode vigiar um pouco, garoto, viu? Mocinha desceu do automóvel e durante um tempo ainda ficou de pé, mas pairando entontecida sobre rodas. O vento fresco soprava-lhe a saia comprida por entre as pernas. Mocinha entrou na saleta onde a dona da casa, com um pano contrapó amarrado na cabeça, tomava café. Um menino louro, de certo aquele que Mocinha deveria vigiar, estava sentado diante de um copo de suco e tomava sonolento, enquanto as pernas brancas e sardentas balançavam-se sob a mesa. A alemã mexeu o suco, que já se depositava no fundo do copo, e empurrou-lhe na mesa. As moscas uniam. Mocinha estava fraca. Se bebesse um pouco de café quente, talvez passasse o frio no corpo. A mulher alemã examinava-a de vez em quando em silêncio. Não acreditara na história da recomendação da cunhada, embora, de lá, tudo fosse de se esperar. Mas talvez a velha tivesse ouvido de alguém o endereço, até num bonde por acaso. Isso às vezes acontecia. Bastava abrir um jornal e ver o que acontecia. É que aquela história não estava nada bem contada. A velha tinha um ar sabido, nem sequer escondia o sorriso. O melhor seria não deixá-la sozinha na saleta com o armário cheio de louça nova. Preciso antes tomar café. Depois que meu marido chegar, depois veremos o que se pode fazer. Mocinha não entendeu muito bem, pois ela falava como gringa, mas entendeu que era para continuar sentada. O cheiro de café lhe dava vontade, e uma vertigem que escurecia a sala toda. Os lábios ardiam secos e o coração batia todo independente. Café, café. Olhava ela sorrindo e lacrimejando. A empregada, também meio gringa, trouxe um prato de pães. Sem uma palavra, a mãe empurrou-o para o lado do filho. O menino bebeu todo o suco e, com a barriga grande, se levantou. Mamãe, 100 cruzeiros? Não, por quê? Chocolate. Não, amanhã que é domingo. Uma pequena luz iluminou Mocinha. Domingo? Que fazia ela naquela casa em vésperas de domingo? Nunca saberia dizer, mas bem que gostaria de tomar conta daquele menino. Sempre gostara de criança loura. Todo menino louro se parecia com o menino Jesus. O que fazia naquela casa? Mandavam-na à toa de um lado para outro, mas ela contaria tudo. Iam ver. Sorriu encabulada. Não contaria era nada, pois o que queria mesmo era café.
A dona da casa gritou para dentro e a empregada indiferente trouxe um pacote de biscoitos. Gringos comiam muito de manhã, isso mocinha vira mesmo no Maranhão. A dona da casa com seu ar sem brincadeiras, porque gringo em Petrópolis era tão sério como no Maranhão. A dona da casa tirou um biscoito. Pôs-se então a comer, absorta, com o mesmo ar de fastio que os gringos do Maranhão têm. Afinal, Arnaldo apareceu em pleno sol, a cristaleira brilhando. Ele não era louro, falou em voz baixa com a mulher e, depois de demorada confabulação, informou firme e curioso para a mocinha. Tem lugar aqui não, viu? E como a velha não protestasse e continuasse a sorrir, ele falou mais alto. Tem lugar aqui não, viu? Arnaldo ensaiou um gesto, olhou para as duas mulheres na sala e vagamente sentiu o cômico do contraste. A esposa esticada e vermelha e mais adiante a velha murcha e escura, como uma sucessão de peles secas penduradas nos ombros. E agora eu tô muito ocupado. Eu te dou dinheiro e você pega o trem pro Rio, viu? E pois quando chegar lá, pode avisar minha mãe. Casa de Arnaldo não é asilo não, viu? Pode chegar a dizer, casa de Arnaldo não é asilo não, viu? Arnaldo entrega dinheiro à mocinha. Mocinha pega dinheiro e dirige-se à porta. Arnaldo prepara-se para sentar e comer, quando mocinha reaparece. Obrigada, Deus lhe ajude. De novo, mocinha pensou em Maria Rosa, Rafael, no marido. Não sentia a menor saudade, mas lembrava-se. Dirigiu-se para a estrada, afastando-se cada vez mais da estação. Sorriu como se pregasse uma peça a alguém. Em vez de voltar logo, ia antes passear um pouco. Um homem passou, então uma coisa muito curiosa e sem nenhum interesse foi iluminada. Quando ela era ainda uma mulher, os homens... Não conseguia ter uma imagem precisa das figuras dos homens, mas viu a si próprio com blusas claras e cabelos compridos. A sede voltou-lhe, queimando a garganta. O sol ardia, faiscava em cada seixo branco. A estrada de Petrópolis é muito bonita. Quando a estrada ficou de novo vazia, mocinha adiantou-se como se saísse de um esconderijo e aproximou-se sorrateira do copo d'água. Pequenas gotas brilhavam suspensas nos cabelos. Saciada, espantada, continuou a passear com os olhos mais abertos, em atenção às voltas violentas que a água pesada dava no estômago, acordando pequenos reflexos pelo resto do corpo como luzes. A estrada descia muito. A estrada era mais bonita que o Rio de Janeiro, e descia muito. O céu estava altíssimo, sem nenhuma nuvem, e tinha muito passarinho que voava do abismo para a estrada. Já. Achei. O padre... Mas quando o automóvel deu a primeira arrancada, jogando-a para trás, sentiu dor no peito. Sente dor no peito, começa a infartar. Não, que atuação é essa, meu Deus? Olha pro próprio corpo! Corre, vai saindo. Vem vindo, vem olhando pro corpo. Sai da cena, animal! Vem. Sai da cena! Ah não, bicho!